Olá, querido. Olá, querida irmã, tudo bem? Bom ter você aqui mais uma vez conosco em nosso canal, Pastor Sávio Silva. Se você ainda não é inscrito, como sempre pedimos aqui, com todo carinho e respeito, se inscreva logo em nosso canal para você não perder os nossos conteúdos. Ative o sininho das notificações para você acompanhar tudo aquilo que é transmitido aqui em nosso canal com o propósito de beneficiar a sua vida espiritual e promover uma edificação através da palavra de Deus sobre a sua vida e sobre a vida de todo aquele que tem aqui nos acompanhado, que tem aqui meditado em nossas ministrações aqui em nosso canal. Você também que pode, aproveite essa oportunidade, não vai lhe custar absolutamente nada. Deixa o seu like, ok? Deixa o seu like. Qualquer dúvida sobre os nossos conteúdos, você pode também deixar uma pergunta aí no comentário desse vídeo, ok? Nos comentários a respeito desse vídeo. E com toda certeza estaremos aqui no tempo oportuno lhe respondendo. Será um prazer, na verdade, responder alguma indagação, alguma pergunta consoante ao conteúdo que está sendo aqui mencionado. Tudo bem? Outro pedido especial, são 3 que eu sempre faço. O terceiro é que, se você puder, neste momento, enquanto esse vídeo está aqui se desenrolando, você pode clicar agora e compartilhar esse vídeo imediatamente com qualquer pessoa que você conheça, um amigo, alguém que você entenda que tenha a necessidade de aprender a palavra do Senhor. Você, com clicar apenas aí do seu dedo, você vai levar essa mensagem à frente, compartilhando e fazendo com que outras pessoas reproduzam esse conteúdo e possam aprender um pouco mais da poderosa palavra do Senhor Jesus. Amém, querido? Quero dizer para vocês que hoje nós vamos estar falando aqui a respeito da preparação do sermão, no sentido de elaborar um sermão para você pregar, para você ensinar, para você transmitir uma palavra com sabedoria, com entendimento e com eficácia, porque a mensagem precisa ser eficaz. E para ser eficaz, a mensagem tem que ser bem elaborada, bem estudada, bem trabalhada e bem colocada as pautas do norte da sua mensagem, o seu esboço, para que você possa transmitir uma mensagem de qualidade e uma mensagem que venha produzir a edificação da noiva do Senhor, que é a Igreja de Cristo, ok? E a nossa principal ferramenta para a preparação do sermão é esse instrumento que nós temos nas mãos, que nós chamamos de Bíblia, ok? Esse aqui é o nosso instrumento, é a nossa principal ferramenta que nos permite extrair mensagens inspiradas da parte do Senhor. Temos outras ferramentas, como eu posso falar sobre conteúdos vindos através de comentários bíblicos, dicionários e outras fontes mais, que com certeza contribuirão para o nosso aprendizado e nos darão capacidade também teológica para preparar um bom sermão. Porém, a primeira ferramenta a ser explorada é a Bíblia, é a palavra de Deus, porque todo sermão precisa ser originário da Escritura, da Bíblia Sagrada. Então, nunca esqueça esse detalhe importante. A Bíblia é a principal ferramenta para a preparação de sermão. Temos algumas ferramentas que também vão nos qualificar para preparar um bom sermão. Não dará para falar hoje aqui a respeito disso, mas no próximo vídeo estarei trazendo para vocês aqui um pouco a respeito da hermenêutica, da homilética e da retórica. Estarei num próximo vídeo trazendo para vocês, porque eu preciso falar só disso, porque senão o vídeo fica muito extenso. Tudo bem? Nos próximos vídeos estarei falando sobre a hermenêutica, a homilética e também a retórica. Tudo aquilo que gira em torno da arte da pregação, da revelação dos textos, da exegese, de toda ferramenta que o Espírito Santo nos proporciona para extrairmos as mais belas mensagens da Bíblia para transmitir para a noiva do Cordeiro. Quando eu falo de pregação, quando eu falo do anúncio da palavra de Deus, proclamar a mensagem do Senhor,
ser aquele que é o arauto, aquele que representa Deus, aquele que é o embaixador de Cristo. O pregador é o embaixador de Cristo. O pregador, ele é o embaixador, é o arauto de Deus, voz do que clama no deserto. O pregador é aquele que transmite a mensagem que ele recebe do céu por intermédio da revelação suprema do Espírito Santo. Nenhum pregador ele fala de sua própria vontade, nenhum pregador ele fala de seus achismos ou de suas invencionices. O pregador ele fala daquilo que recebe do Espírito Santo em forma de inspiração, a mensagem inspirada do Senhor a ser transmitida para a noiva do Senhor Jesus, para a noiva do Cordeiro, que é a sua santa igreja. Então, o sermão, ele precisa ser bem preparado, porque um sermão bem preparado, esse sermão com certeza ele vai alcançar o objetivo proposto, porque toda palavra lançada, ela tem um objetivo, como o próprio profeta messiânico, o profeta Isaías deixou registrado no seu livro, no capítulo 55, ainda no versículo 11, dizendo que a palavra do Senhor, quando sai da boca de Deus, ela tem um propósito e ela não volta vazia, sem antes cumprir aquilo pelo qual ela foi designada. Então a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela sai com propósito. Então o pregador, quando leva uma mensagem, quando leva um sermão, ele tem um objetivo. E se ele não trabalhar bem na preparação do sermão, se dedicar na preparação do sermão, orando sobre tudo, buscando a ajuda do Espírito Santo na preparação dessa mensagem, com toda certeza esse sermão ele não terá efetividade. Esse pregador ele se frustrará com certeza por não alcançar o objetivo na hora de transmitir essa mensagem da parte de Deus. Quando eu falo de sermão, eu preciso dizer a você, meu querido inscrito, nosso companheiro que tem nos acompanhado aqui no canal, nossa irmã, nosso irmão, preciso dizer que existe pelo menos 3 tipos de sermões. 3 tipos de sermões. Existem muitos pregadores que não sabem disso. E isso é uma coisa básica da teologia. Existem pessoas que pregam de um lado para o outro. Existem pessoas que pregam quase todos os dias e não sabem das qualificações do sermão, de quantos tipos de sermões existem. E tem pessoas que pregam e nem sabem qual é o tipo do próprio sermão que ele está anunciando ou que ele está explorando para poder levar para a igreja do Senhor. Então é interessante, é imprescindível que o pregador, que o pregador ele saiba qual tipo de sermão que ele costumeiramente utiliza e também que ele saiba identificar qual é o tipo de sermão que na igreja está sendo anunciado. Então, existe 3 tipos de sermões. Eu quero discorrer rapidamente aqui sobre esses 3 tipos. O primeiro tipo de sermão é chamado de sermão textual, ok? Registra aí, por favor. Esse primeiro tipo de sermão, chamado sermão textual, funciona assim. O Espírito Santo, é claro que precisamos buscar primeiro a Ele, porque ninguém pode criar algo da sua própria cabeça ou pelo seu próprio querer. Nós não pregamos o que queremos, pregamos aquilo que o Espírito nos revela. Então, antes de preparar qualquer coisa, primeiro a gente vai ao Espírito Santo para saber o que o Espírito deseja falar com a igreja. O Espírito revelou um texto. O Espírito revelou um texto. Então, eu vou formar um sermão textual. E como que vai ser esse sermão textual? Toda a mensagem vai proceder do texto. Eu não vou poder recorrer a outras partes da Bíblia, porque a mensagem vai girar em torno daquele texto que eu estudei. Exemplo, se fôssemos aqui usar um texto da Bíblia, né? Um texto da Bíblia, como por exemplo, Evangelho escrito por Marcos no capítulo 5, versículo 36, quando Jesus foi notificado sobre a morte da filha de Jairo, quando Jesus estava indo a caminho com Jairo
para poder curar a filha que até então estava somente enferma. O Senhor Jesus falou para Jairo o seguinte: não temas, crê somente. Eu vou criar uma mensagem em cima desse texto. Então, toda a minha mensagem vai se desenrolar sobre o texto, basicamente sobre o que Jesus está falando para Jairo. Ou seja, não temas, crê somente. Aqui eu vou desenrolar a minha mensagem em linhas textuais, falando de crer, falando de não ter medo, de ter fé em Deus, de crer em Deus. É uma mensagem que vai girar em torno do sobrenatural da fé, sobre o texto. Aí eu posso apelar para o contexto, falando do que está acontecendo na passagem, logicamente que há um contexto maravilhoso para ser aqui explicado, que é o caso de Jairo. Quem é Jairo? O que Jairo representou para aquele tempo? O que levou Jairo aí até Jesus? Qual foi a motivação? A idade da menina que o texto revela e tudo que cercava ali no ato do velório, de tudo que aconteceu na casa de Jairo naquele momento, até culminar na ressurreição da menina, daquela adolescente de 12 anos. Então, uma mensagem textual é uma mensagem que eu vou desenvolvê-la a partir do texto que eu escolhi pela revelação do Espírito. Através do texto, eu vou desenrolar esta mensagem. O segundo sermão, ele é chamado de sermão temático. Sermão temático. Como que é o sermão temático? O sermão temático, nós já conseguimos alcançar uma passagem da Bíblia, pela revelação do Espírito. Alcançamos também o texto que nós vamos abordar, que nós vamos extrair o conteúdo, a mensagem. Uma vez que eu estou com o texto, uma vez que eu já tenho o conteúdo, a passagem histórica que eu vou estar discorrendo para abençoar a igreja, agora eu vou desenvolver em cima disso o tema da mensagem. Eu vou desenvolver o tema da mensagem, ok? Uma vez que eu desenvolvi o tema da mensagem, quer ver? Digamos que nós apelássemos aqui para Abacuque 3, versículo 2, quando o profeta relata ter ouvido a informação de Deus, informação espiritual que desceu do Senhor, ele diz: ouvi a sua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a sua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Escolhi um texto para realizar a pregação, e agora, tendo conhecimento do contexto da época, ano, governo, cultura, apelando para o contexto daquela época que vai me favorecer para transmitir também uma boa mensagem, apelei para o contexto, agora eu vou desenvolver um tema. Digamos que colocássemos para esse versículo, para esse texto aqui, um tema: avivamento em dias de crise. Avivamento em dias de crise. Porque havia uma crise naquele momento. E o profeta pede um avivamento em plena crise. Então é oportuno esse tema. Esse tema tem tudo a ver com o que está acontecendo. É bom que quando você for escolher um tema, é bom que quando você for escolher um tema, você pegue um tema que tenha a ver com aquilo que você está trazendo. Não traga um tema que é um completo disparate, que não tem nada a ver com o que você está abordando, ok? Então, quando você está escolhendo um texto e vai lutar para a elaboração do sermão e agora vai buscar uma revelação de um tema, não busque um tema que não tem nada a ver com aquilo que você está falando. Porque senão, quando você apresentar o tema na igreja, as pessoas vão: que tema é esse? A mensagem não teve nada a ver com o tema que foi proposto. E esse desenrolar dessa mensagem, a temática, todo o texto, toda a mensagem, todo o conteúdo dessa pregação precisa girar em torno do tema. O tema que vai nortear a mensagem, no sentido de dividir os tópicos, os subtópicos ou os pontos e subpontos dessa mensagem. Tudo vai ser originário desse tema que foi escolhido. Avivamento em dias de crise.
Aí eu vou trazer uma base do que é avivamento, qual é a crise que eles viviam e, de certa forma, trazer para os dias atuais, para que a igreja receba o impacto dessa palavra, o impacto deste sermão, ok? Este é o sermão temático. O terceiro tipo de sermão, ele é chamado de sermão expositivo. O sermão expositivo, ao contrário dos dois primeiros sermões, o sermão textual e o sermão temático, o sermão expositivo você vai escolher o texto da Bíblia, o texto da Escritura, e depois que você escolheu, você vai criar sua mensagem. O sermão expositivo, o nome já diz tudo, expositivo, aquele que expõe. O sermão expositivo é aquele que vai dar mais portas para o pregador. Em que sentido? Eu escolho o texto, ok? Escolho o texto, estudei o texto e agora eu vou preparar o meu sermão. Geralmente quem prega esse sermão expositivo é aquela pessoa que lê o texto, aí quando ela começa a pregar, ela vai lá atrás na história, volta lá atrás e vem trazendo em linhas espirituais tudo aquilo que Deus vai falando. E geralmente, quando ele está acabando a mensagem, ele chegou no texto que ele leu. Geralmente, o sermão expositivo é assim. Quando a pessoa lê o texto, ela recorre ao contexto do passado, ela vai lá atrás e ela vem trazendo o texto, discorrendo em linhas espirituais, transmitindo as revelações. E quando ela está terminando o texto, geralmente ela chega no lugar aonde ela leu. Esse sermão, confesso para você, que é o sermão que eu mais gosto, é o que eu pratico, é o sermão que eu utilizo em minhas pregações. Geralmente no culto de ensino na nossa igreja, eu ministro um sermão textual e às vezes um sermão temático, ok? Mas em pregações, em congressos, festas, conferências, cruzadas, geralmente eu utilizo o sermão expositivo, que me dá mais facilidade para percorrer, ok? Para percorrer em outras passagens da Bíblia, para consubstanciar-me em algum texto, parafraseando o texto com outras passagens da Bíblia, para chegarmos a uma edificação plena através da mensagem, perfeito? Então decore aí para você nunca esquecer: sermão textual, sermão temático e sermão expositivo. Uma coisa que você precisa também ficar ligado sobre o sermão é que todo sermão possui 3 partes. Todo sermão possui 3 partes, ou toda pregação possui 3 partes. A primeira parte nós chamamos de introdução. A segunda parte nós chamamos de corpo, o corpo do sermão. Terceira parte é a conclusão. É como se fosse cabeça, corpo e pés do sermão, porque é o esqueleto. Cabeça, corpo e pés. Então o sermão começa com introdução, depois o corpo, que é o meio do sermão, e por fim a conclusão do sermão. Irmãos, olhe para cá, por favor, e dê atenção ao que está sendo falado aqui. Sabe por quê? Existem tantas pessoas que trazem um sermão sem introdução. Lê o texto e já entra pregando no texto que leu, sem mais nem menos. Já entra no texto, já vai aplicando o texto sem você entender qual é o propósito. Você é totalmente bombardeado com um monte de informações que você não consegue assimilar, porque o pregador não consegue elucidar aquilo que ele quer passar para você de objetivo e você acaba entrando num tiroteio espiritual sem saber qual é o propósito, qual é o fundamento de toda aquela euforia. Então o pregador precisa criar uma introdução. Na introdução, o pregador vai explicar qual é o propósito. Através da introdução, nós vamos saber aonde esse pregador ele pretende chegar. É bom também que na introdução não se faça muita promessa.
Não chegue gritando com muita euforia, dizendo que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, porque a expectativa do povo vai ficar em cima daquilo que foi prometido. E se não acontecer nada do que foi anunciado na introdução, naturalmente o povo vai falar que esse pregador ele é um mentiroso e que ele não está na direção de Deus. Então é bom que a introdução seja humilde, seja simples e razoável com tudo que você vai falar no decorrer do seu sermão. É interessante também que a introdução ela cause um impacto. É interessante que a introdução chame a atenção do público, porque se o pregador perder o público na introdução, ele não consegue recuperar mais o público, porque o público vai ficar disperso. E depois que o público ficar disperso, o pregador não adianta. Ele vai agredir, ele vai usar palavras de efeito para poder tentar trazer de volta a atenção da igreja. Ele vai agredir com palavras de cunho teológico totalmente exagerados para tentar atrair a atenção da igreja. Não vai resultar em nada, porque perdeu o público. E se o público for perdido, o pregador fica todo desorientado no resto da transmissão desse sermão, ok? Depois da introdução, parte para o corpo, que é o meio da sua mensagem, aonde você reservou o seu melhor conteúdo, aonde você guardou as melhores revelações para transmitir. Porque se você transmitir as revelações tudo no começo, o meio da sua mensagem vai ficar vago, vai ficar vazio, vai ficar sem graça. Então guarde as melhores revelações para o meio da sua mensagem, porque no meio é quando você vai dar aquela estrutura, a encorpada na sua mensagem e você vai ganhar definitivamente a atenção do público que estiver lhe ouvindo, seja ele qual for. Depois do corpo, que é o meio da mensagem, que você precisa dar base nele, que tem que ser um corpo estruturado, aí tu vai partindo gradativamente para o final da mensagem, para a conclusão. Irmão, mensagem tem que ser concluída. Mensagem tem que ter conclusão. Você já viu mensagem, por exemplo, pessoas que pregam sobre a arca de Noé, leva Noé para a arca com seus 3 filhos, esposa e noras, leva Noé para a arca com a sua família e larga Noé à beira do dilúvio, ok? Fala do dilúvio, fala das pessoas mortas e finaliza a mensagem e não fala que Deus tirou Noé da arca. Ou seja, na boca de alguns pregadores, Noé está na arca até hoje, a deriva, né, flutuando sobre as águas do dilúvio, porque não tiraram Noé de dentro da arca. Tem pessoas que pregam sobre a morte de Cristo e a ressurreição de Jesus, levam Jesus na cruz, tiram Jesus da cruz, levam Jesus ao sepulcro, tiram Jesus do sepulcro, mas não levam Jesus ao céu. É uma mensagem que não é concluída. Na mente de alguns pregadores, Jesus não foi assunto aos céus, ele está na terra até hoje, porque se prega sobre a morte, ressurreição, ok? Mas não fala da ascensão. Então, a mensagem tem que ser completa, conclusiva. Falou sobre um assunto, leve esse assunto até o final, para que o público entenda a sua mensagem, para que o público entenda o que você queria falar e transmitir naquela noite, ok? Então, essas são as 3 partes do sermão: início, meio e fim. Cabeça, corpo e pés, perfeito? Não esqueça desse importante detalhe aqui. Outra coisa que você precisa ter entendimento, é que você pode preparar um esboço para facilitar o seu sermão. Gente, fazer um esboço não é cometer pecado. Tem pessoas que falam tão mal de esboço, falam mal de teologia. Tem gente que realmente não tem noção daquilo que fala. Aí fala vários tipos de bobagem, né? Mas falar, até papagaio fala. Então deixa o povo falar, conspirar contra você, não importa. Crie o seu sermão. Pastor, como que eu vou fazer o meu sermão? Quer ver? Como que eu vou preparar o meu esboço? Eu tenho aqui um pedaço de esboço na minha mão, pedaço de esboço. Esse aqui é um esboço que eu pratico, viu? É o meu esboço. Esse esboço aqui é
é de segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu dei um tema aqui sobre 4 passos para um avivamento espiritual. Está aqui na tela, ó. 4 passos para um avivamento espiritual. Quais são os passos? O próprio Salomão deixou bem claro. Humilhação, oração, buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos. Ok? Então, desses 4 tópicos, tem um aqui, ó, aqui em cima, em amarelo, tem outro aqui, aí virando aqui o esboço, tem mais 2 aqui atrás, ó, tem mais um aqui em amarelo e tem outro aqui embaixo. Desses 4 tópicos, aí eu desenvolvo a mensagem, que nem humilhação. Aí eu vou, o que é humilhação, como que é se humilhar, qual é a raiz da humilhação, propósito da humilhação, tudo que eu puder sobre humilhação. Esse é o tópico. Aí aqui no meio aqui eu vou desenvolver o subtópico, explicando o que é a humilhação e aonde a humilhação pode me levar em Deus, ok? Depois, oração. Aí o tópico é oração. Aí no subtópico, que são esses quadradinhos aqui, que eu posso chamar também de subpontos, nesses subpontos aqui, eu posso falar o que é oração, como que é uma oração, por que eu devo orar, quem primeiro orou, quais são os resultados da oração, e por aí eu discorro. Atrás aqui está o buscar a face, é o tópico. Aí aqui os subtópicos, ó, aqui no cantinho, ou subpontos. Aqui eu vou desenvolver o que é buscar a face, por que buscar a face, o que eu obtenho por buscar a face, e aqui eu vou discorrendo e o sermão vai sendo desenvolvido. Aqui embaixo, se converter é o tópico, aí no subtópico, ó, ou subponto, eu vou desenvolver o que é se converter, por que eu devo me converter, quais são os benefícios de uma conversão, o que eu obtenho quando eu me converto de verdade, ok? Então, esse é um sermão prático, temático, ok? O tema, 4 passos para um avivamento espiritual, ok? Então, é o tema e a mensagem foi desenvolvida em cima do tema. É um sermão temático. Aqui eu poderia te passar um outro sermão que eu tenho aqui. Esse aqui é um sermão temático que eu utilizo para pregar na igreja. Que eu utilizo para pregar uma mensagem de ensinamento. Por isso que a folha é mais extensa, viu? Mais larga. Eu coloco no altar e vou virando de acordo com a ministração. Esse aqui seria um sermão, tá vendo? É um pouco mais curto a folha, que eu vou pegar ele e vou colocar na Bíblia, não é? Entre a página da Bíblia e vou colar. E vou pregar com um clipezinho, de acordo com terminar a ministração, eu vou virar ele, a página da Bíblia. Aqui eu tenho um tema também, o tema é o culto de Abraão, Gênesis capítulo 22. Aí eu vou discorrer nos pontos e subpontos do meu sermão, ok? Pontos e subpontos, para que eu possa transmitir um sermão eficiente e um sermão eficaz para a noiva do Senhor. Pastor, é pecado pregar com sermão? Claro que não, gente. Nunca foi pecado pregar com sermão. Você pode fazer o seu sermão sim. Você não deve ficar lendo o seu sermão o tempo todo que você está pregando, acabou o sermão, acabou a mensagem. O sermão, ele vai servir só para te orientar, só para te dar uma estrutura, uma base na sua mensagem. Mas não quer dizer que você vai ficar lendo o sermão ali no púlpito, lendo, acabou o sermão, acabou a pregação. Não é isso. O sermão, o esboço, é só para te dar uma base, uma orientação para você saber quais são os caminhos que você vai tomar na mensagem que você criou. O esboço, pessoal, não foi tirado da internet. Toda essa informação que está no esboço aqui, eu orei. E Deus foi me revelando, e através dos livros eu fui preparando tudo isso. O seu sermão, mesma coisa. Então, o sermão é fruto de oração e de esforço que você teve para poder prepará-lo. Então, você pode muito bem usar. Por que é importante preparar o sermão? Para a mensagem não virar um bicho de 7 cabeças. Para a mensagem não virar uma salada de fruta. Uma mensagem desorientada, tudo misturada. Tem gente que lê a Bíblia no Apocalipse e vai pregar o Gênesis. Tem gente que lê sobre João Batista e vai pregar sobre Moisés.
Tem gente que não tem equilíbrio na mensagem e no sermão. A mensagem fica uma mensagem totalmente desorientada. Pessoas que misturam um monte de coisa na mensagem, começam a pregar, aí fala sobre Moisés, daqui a pouco fala sobre Noé, depois vem em Abraão, depois vai lá em Apóstolo Pedro, depois leva João para a ilha de Pátimo, tira João do do tacho de azeite, daqui a pouco volta na cruz de Cristo, o lenho que Moisés jogou na água em Mara. Aí no final da soma, se você perguntar, pregou sobre o que esse senhor? O que esse pregador pregou? Aí ninguém sabe de nada. Alguém fala, pregou sobre Moisés. É igual a indagação de Cristo aos discípulos. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ó, tem gente dizendo que o senhor é Jeremias. Ó, tem gente dizendo que o senhor é Elias. Outros que tu é um dos profetas. É igual a mensagem de algumas pessoas. Pregou sobre o quê? Pregou sobre Elias. Pregou sobre João. Pregou sobre isso. Não dá para saber. Porque é uma mensagem totalmente desorientada. É como se tivesse pegado várias frutas, jogado num tacho, misturado tudo e dado para o povo comer, de maneira que quando se mastiga, não se consegue discernir se está mastigando banana, abacaxi, laranja, melão, manga. É um aglomerado de coisas. Assim é algumas mensagens. É um aglomerado de coisas. E o que eu quero te orientar aqui na ministração desse vídeo? Passe o tempo que for necessário, mas prepare a melhor mensagem para a igreja. Seja qual for o sermão, temático, textual ou expositivo. Prepare o melhor, porque a igreja merece o melhor, ok? Que Deus te abençoe, que Deus lhe dê graça, que Deus lhe dê estrutura e sabedoria para você preparar o seu sermão para a igreja, viu? Não dá para falar de muito assunto a respeito disso aqui, até porque precisaríamos de muito mais tempo, né? Então, na sala de teologia, a gente perde um pouco mais de tempo para poder elucidar alguns assuntos, até porque essas ferramentas são essenciais para o nosso conhecimento e nosso crescimento em Cristo. Na próxima ministração, vou falar para vocês um pouco sobre hermenêutica, homilética e retórica, e onde entra tudo isso na elaboração do sermão, que são as ferramentas de interpretação para você conseguir decifrar os textos da Bíblia para pregar uma mensagem com sabedoria, com entendimento, com propósito e conseguir cumprir o principal objetivo, que é edificar a igreja, que é edificar a noiva do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, fique na bênção, fique na paz, que o Senhor Deus lhe conceda a graça necessária para conhecer a palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe, fique na paz.